Bom dia, sou o professor Jurival Nunes de Rezende, estudo pela Universidade Estadual de Goiás, Polo aqui em Mineiros. Faço o curso período 2017-2020, ainda cursando licenciatura em Ciências Biológicas. Vou falar sobre Antiguidade Tardia, de Machado Carlos Augusto Ribeiro. Antiguidade Tardia, a queda do Império Romano e o debate sobre o fim do mundo. A segunda metade do século XX foi marcado por reavaliação do período histórico conhecido por Antiguidade Tardia, que se estendeu no final do século III ao século VII. Essa reavaliação foi marcada como uma revolução historiográfica, desde as novas fontes e novos métodos abordados até mesmo como são entendidos por seus estudiosos. Patrick Jarry observou que a política, notado pelos líderes dos grupos se permanecerem em áreas imperiais e logo eram ocupados por jogo político das autoridades da corte, muitas vezes catastróficas, no caso dos godos nos Balcãs em 375. Surgiu elites romanas dando de frente com um grupo assentado, ainda armado. Teve derrota imperial em Adrianópolis em 378. Depois de algum tempo, esse mesmo grupo chamado os Visigodos, liderados por Alarico, líder que envolveria em políticas imperiais, tomou Roma em 410 e, ao saquear o sul da Itália, se assentaram na Gália na próxima década. Observando os três autores, os bárbaros eram elementos externos e destruíam o mundo antigo, ficando para servir de estudo da Antiguidade Tardia. É visto por consequências indiretas pelos historiadores descritos acima. Honório, preocupado por usurpações, usou os visigodos como forma de ajudar nesses acontecimentos na Gália. Uma década após o saque de Roma, Jagui Achal, em suas publicações, deu atenção ao fato de que a zona onde os povos bárbaros permaneciam era uma área de poder imperial dentro do colapso, como forma de manter a ordem. Durante toda a antiguidade, as cidades foram sendo ocupadas por assentamento e espaço de organização social. Olhando para este lado e considerando os séculos seguintes, as cidades são importantes, podendo exercer funções diferentes. O fim da cidade antiga, o declínio de organização baseada em autonomia política e financeira, governada por assembleia e conselhos formados pela elite e financiadas mesma em parte por elites locais, chamou a atenção nos últimos anos. Com isso, teve declínio nas instituições políticas em relação ao social para financiar a cidade antiga. Diante de toda a Antiguidade Tardia, é uma história longa e com detalhes. Mostra como eram sofridas as populações daquela época. Mesmo trabalhando, tinham poucos privilégios. Machado 2015 fala bem sobre os acontecimentos sobre a Antiguidade Tardia. É observado que aquelas populações eram rodeadas o tempo todo pela elite. Muitas vezes não podiam expressar sobre políticas. O vídeo documentário expressa sobre como era o cristianismo naquela época. Ali não podia discernir quem era Cristo na capela ou o presidente, pois pareciam a mesma pessoa. Muitos cristãos eram queimados ou cortados por machados, pois ainda eram proibidos pronunciar o nome de Jesus. Houve muitas mortes devido a isso, pois eles estavam acostumados a adorarem outros deuses. Depois de alguns séculos, conseguiram confessar que Jesus era o Salvador, mesmo às escondidas por medo de algumas populações. E ainda no vídeo documentário que fala sobre o poder de Cristo, Teófilo, eles matavam muitos cristãos, falavam que era cristão, ali ele era queimado no espeto, morto a machados, e depois com o tempo ele morreu e chegou outro imperador, o Constantino. Constantino já pregava os deuses, já queria abolir Cristo. Com o tempo Constantino morreu, aí surgiu outro imperador, surgiu o Teófilo. O Teófilo, ele fazia de tudo para pregar Cristo e tirar aqueles outros deuses. Com o tempo, ele conseguiu isso, conseguiu colocar Cristo em Roma. Roma passou a ser cristão.
Apesar de muitos adorarem outros deuses, mas a língua oficial naquele tempo era... O Deus deles era o cristão, era Cristo, Jesus.